A bolsa acabou de subir 4,86% em janeiro. Será que a gente consegue tirar alguma conclusão disso? Isso aumenta a probabilidade de que a bolsa suba em 2025? Vamos estudar hoje probabilidade condicional, teorema de Bayes, e eu vou fazer isso usando o novo modelo de reasoning do ChatGPT, o O3 High. Fica comigo aí que você vai gostar desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil e vamos estudar um pouquinho de probabilidade hoje, né? A gente viu que a bolsa subiu agora em janeiro, né? Uma boa alta depois de 4 meses caindo e é possível se fazer uma pergunta, né? Será que existe algum poder preditivo? O fato da bolsa ter subido, né, em janeiro aumenta a chance de que ela vá terminar o ano positiva? Para responder essa pergunta, a gente pode ir lá para a probabilidade, para o teorema de Bayes. Né? Bayes, ele basicamente nos dá essa resposta, né? A probabilidade condicional. Ou seja, quando você quer saber a probabilidade de um evento, dado que um outro evento aconteceu. Né? Quando isso acontece, a gente está em um caso de probabilidade condicional e eu quero fazer isso hoje com vocês, sabendo o quê? Sabendo que se a bolsa subiu em janeiro, né, eu quero saber a probabilidade de que ela suba no ano, dado que ela subiu em janeiro. Beleza? Maravilha, pessoal. Estou aqui com o TradingView aberto, tá? E aqui a gente pode ver que, né, nós tivemos uma subida de, do Ibov agora em janeiro, certo? Subiu aqui 4,86%. A nossa dúvida é se o fato dela ter subido em janeiro, se aumenta a probabilidade de que a bolsa suba no final do ano, certo? Se a gente voltar aqui para o anual, a gente vai ver que de 2000 até 2025, né? Então, ó, 2000 está aqui nesse pequenininho e vamos botar aqui até 2024, né? São 25 anos nesse período. Quantos anos a bolsa subiu? É mais fácil a gente contar quantos ela caiu, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, desses 25 anos, né, a bolsa caiu em 10 oportunidades. Então, esse é o primeiro dado que a gente tem, né? A gente poderia vir aqui e olhar todos os meses de janeiro, né, e calcular a probabilidade. Mas antes da gente fazer isso, vamos entender o que é a probabilidade condicional, o que é o teorema de Bayes, beleza? Então essa aqui é a nossa premissa de hoje, né? A bolsa subiu 4,86% em janeiro, com a probabilidade dela subir em 2025. E com isso a gente responde essa pergunta com o teorema de Bayes. Então essa é a notação do teorema, né? Que diz o seguinte: a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Tá? É bem mais fácil do que parece, que é só uma forma de a gente colocar a nomenclatura, beleza? O que é A e B? Então, A é simplesmente, no nosso caso aqui, o conjunto dos eventos onde o ano é positivo, e B é o conjunto dos eventos onde janeiro é positivo. Certo? Naturalmente, então, a probabilidade de A é a probabilidade do ano ser positivo. E a probabilidade de B é a probabilidade de janeiro ser positivo. Né? A probabilidade do ano ser positivo, a gente meio que já calculou aqui no olho. Né? A gente viu que tiveram 25 anos, desses 25 anos, 15 a bolsa subiu. Então a gente já sabe aqui de cara que a probabilidade de A é 15 dividido por 25, 60%. Né? Mas a gente não precisa fazer essa conta de cabeça, vou mostrar como a gente pode fazer essa conta já já usando o ChatGPT, beleza? E aí o que falta na nossa fórmula é a probabilidade de B dado A nesse momento, porque a gente já tem P de A, a gente já tem, a gente já sabe o que é P de A gente pode calcular o P de B e o que seria o P de B dado A. Ou seja, se P de B é a probabilidade de janeiro ser positivo e A é a probabilidade do ano ser positivo, então P de B dado A é a probabilidade de janeiro ser positivo, dado que o ano foi positivo. Vejam que aqui a gente está colocando uma restrição, a gente está colocando um evento a mais, uma nova condição. O ano precisa ser positivo. Né?
quantos anos foram positivos nesse nosso espaço amostral de 25 anos? A gente viu que 15 anos foram positivos, né? Então, para a gente descobrir qual a probabilidade de janeiro ser positivo, dado que o ano foi positivo, a gente precisaria calcular aqui quantos, né, desses 15 anos, em quantos desses 15 anos janeiro foi positivo. Daí a gente teria P de B dado A, né? E para P de B é só a gente olhar para os 25 anos, quantos deles janeiro foi positivo. Então, o que é P de A dado B? É a probabilidade do ano ser positivo, dado que janeiro foi positivo. Beleza? A gente está colocando a condição de que janeiro foi positivo para calcular a probabilidade, né, condicional. Por isso que a gente chama de probabilidade condicional, porque existe uma condição, existe um evento que precisa acontecer para a gente calcular aquela probabilidade. Certo? E aqui, relembrando o teorema de Bayes. P de A dado B é igual a P de B dado A multiplicado por P de A dividido por P de B. Então, agora a gente precisa desses três valores. P de A, P de B e P de B dado A. É claro, pessoal, que aqui são poucos, o espaço amostral é pequeno, então daria para a gente contar na mão, né? Daria para gente, se a gente quer saber o P, né, de A dado B, a gente poderia simplesmente ver aqui, sabendo que B é janeiro ser positivo, né? A gente quer saber a probabilidade do ano ser positivo, dado que janeiro foi positivo. A gente poderia ver todas as vezes que janeiro subiu e ver quantas vezes o ano subiu. Claro, né, é muito mais fácil, a gente poderia contar, que são poucos. Mas é legal a gente desenvolver essa noção de probabilidade condicional para a gente entender como que um evento interfere no outro e como a gente pode usar isso de forma quantitativa. Beleza? Então, sabendo que a gente precisa disso, vamos fazer o seguinte: vamos lá para o ChatGPT e vamos resolver isso usando o reasoning do ChatGPT. Bom, pessoal, estou aqui logado na minha conta do ChatGPT e vocês podem ver aqui em cima que eu estou usando o modelo O3 Mini High. O ChatGPT O3 ele é um modelo de reasoning, muito parecido com o que saiu do DeepSeek, o modelo chinês que fez um estardalhaço na semana passada. Eu até escrevi sobre lá no Code Capital, inclusive. Vou colocar aqui o link na descrição para você dar uma olhada lá no Substack. É, e o ChatGPT, a resposta do ChatGPT foi aqui o modelo O3, que é um modelo também de reasoning, tá? Existem várias formas da gente fazer, da gente resolver esse problema da probabilidade condicional. A gente poderia fazer a conta, né? Poderíamos escrever um código Python, mas eu achei legal hoje, já que a gente está tratando de probabilidade, dando essa abordagem probabilística e não simplesmente só é, escrevendo um código para isso, né, como está olhando de uma forma teórica para o problema, eu achei legal a gente usar o ChatGPT Reasoning aqui, o modelo O3, para a gente resolver de forma puramente matemática, né? E esse tipo de modelo ele é muito bom para resolução de equação, para resolução de problemas matemáticos, coisas que um LLM, o modelo de inteligência artificial, normalmente não é bom, né? Sempre viralizou os modelos ali errando contas básicas ou não sabendo contar. Isso é normal e esperado num modelo em um Large Language Model, né? Que é o que significa o LLM. Ele é feito para manipular palavras, não necessariamente para fazer conta. Mas aí, sabendo dessa restrição, você pode fazer um fine-tuning, um treinamento do modelo para que ele seja melhor, né, em reasoning, em lógica, em matemática, né? E aí, justamente essa foi uma das coisas que o ChatGPT fez, né? E hoje nós vamos testar, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu fui nesse site aqui chamado Stook, né? E peguei todos os. Se você vier aqui no intervalo mensal e clicar aqui, você consegue pegar o fechamento mensal, né, da Bolsa Brasileira desde 89, tá? Você vê aqui, ó, 4,86%, certinho o fechamento desse mês. Então eu baixei esse CSV e eu joguei aqui no ChatGPT. Então é basicamente eu copiei e colei. O ChatGPT O3 ele não aceita spreadsheet, ele não permite que você, ainda no momento que eu gravo esse vídeo, que você anexe
Mas como ele tem uma memória boa e uma quantidade de tokens suficiente, eu basicamente só copiei e colei aqui para ele e falei o seguinte: considerando os 25 anos entre 2000 e 2024, quantos anos o Ibovespa fechou positivo, tá? E aí o legal desses modelos de reasoning, assim como o DeepSeek, é que você consegue ver ele pensando. Então, às vezes, nem tanto a resposta, mas o processo, o método de pensamento pode ser útil, né? E aí você vê, ele fica aqui, ó, eu estou ponderando o que closed positive significa, né? Significa que dezembro, o fechamento de dezembro é maior do que o de janeiro, né? E etc. Aí ele vai pensando, né? Vai falando, vai falando, vai falando. E aí ele até demora um pouquinho, por isso que eu já rodei isso aqui antes, estou passando com vocês. Depois para a gente não perder muito tempo. Aí ele vai analisando umas trends, né? Eu nem pedi isso, ele vai calculando, etc. E aí ele falou que chegou aqui à conclusão de que 15 meses, né? 15 anos, perdão, foram positivos. E aí ele falou aqui, ó, usando 2000 a 2024, você vê que eu coloquei um CSV lá, vai até 89, eu peguei tudo aqui. E ele foi esperto o suficiente para cortar só os de 2000 até 2024. Só que ele cometeu um erro aqui. Ele falou que usou a abertura de janeiro e o fechamento de dezembro, né? Normalmente não é isso que a gente usa para calcular o fechamento. Para calcular o fechamento, a gente usa normalmente o fechamento do ano anterior, assim como o fechamento do mês, e compara com o fechamento do mês anterior. Então, eu falei para ele, ó, we should use the last December close instead, and for monthly same, last close of previous month. O legal aqui de interagir com a LLM, você pode escrever aqui igual o chimpanzé que ele entende, então tranquilo, né? E aí ele vai lá, pensa, 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 pensa e dá a mesma resposta, 15. E ele fala, using December to December returns. E aí ele vai lá, né, olha 1999, que é o que precisa, 15 anos positivos. De fato, o que a gente tinha visto, né? Nós contamos aqui 15 anos positivos, certo? Então, até aqui, tudo certo. Essa primeira etapa feita. Ok, então, primeira etapa feita, a gente já sabe quantos anos foram positivos, e aí com isso a gente já consegue calcular a gente já tem o PDA, né? Que é a probabilidade de que a bolsa suba, de que a bolsa seja positiva no ano. Então eu já vou até fazer o seguinte: eu já vou até abrir aqui a calculadora, né? E eu já vou colocar aqui a conta que a gente vai fazer. Então, o PDA a gente já sabe, né? Vamos abrir o parênteses, subiu 15 meses dos 25 que a gente está analisando. Esse aqui é o PDA, nossa probabilidade A. Vamos deixar ela guardadinha aqui. Ok, aí eu segui. Now I want to know how many January months were positive. Né? Quantos meses de janeiro foi positivo? E aí agora, ele sabendo disso, ele vai lá e pensa. Vai lá, vai pensando, tracking January trends, blá blá blá, clarifying the time frame. É interessante, ó, aqui ele está dizendo, estou trabalhando nos 25 anos entre 2000 e 2024, focando apenas nos retornos mensais para janeiro, comparando o fechamento de janeiro com o fechamento do último dezembro. Então, ó, o raciocínio dele aqui está perfeito, maravilha. E aí ele foi crunching numbers, blá blá blá, ele vai fazendo conta, e aí ele chega em 10. Então, ele computou o retorno para cada janeiro, comparando com o fechamento de dezembro. Então, ele entendeu a instrução que eu dei anteriormente, no período de 2000 a 2024, e achou os meses em que janeiro foi positivo, né? E aí aqui, ó, 2001, 2006, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 22 e 23. Tranquilo. Vamos dar uma olhada rápido só para a gente verificar. Então, vamos nos meses aqui, ó. De fato, vamos olhar aqui 2024 primeiro, né? Janeiro de 2024 caiu, ele não incluiu, verdade, certo? Janeiro de 2023 subiu e ele incluiu, né? 23 subiu, maravilha. Vamos olhar 22 aqui. 22 janeiro subiu, 21, cadê?
21 caiu, ele não tinha colocado, 20 caiu também, então tá certo, né? Então ele aparentemente acertou. Então, qual foi a resposta aqui? Qual é a probabilidade de que janeiro seja positivo? Nós temos 10 instâncias de janeiro positivo nos 25 anos que ele analisou. Então, 10 dividido por 25. É o nosso P de B. Lembra? P de B, probabilidade de que janeiro seja positivo. Né? 10 ocorrências de 25, 10 dividido por 25. Então, vamos voltar para cá, podemos dividir aqui o nosso P de B. Então, P de A dividido por P de B. Está aqui. Certo? Falta o que então? Falta o P de B dado A, ou seja, a probabilidade de janeiro ser positivo dado que A foi positivo, ou seja, que o ano foi positivo. Então, estou colocando a condição, probabilidade condicional, certo? A gente sabe que tiveram 15 anos positivos, então o que a gente precisa fazer? Analisar para cada um desses 15 anos em quantos deles janeiro foi positivo. E aí foi justamente o que eu perguntei para ele em sequência. How many January closed positive, considering that the year closed positive? Pensa, pensa, pensa e chega em 9. Em 9 anos, a gente teve que janeiro foi superior, né, ao dezembro anterior, ou seja, que ele subiu em janeiro. Então foram 9 instâncias, dado que o ano foi positivo, ou seja, o ano precisa ser positivo. Essa é a condição. Então, são 9 dentro de quantos anos foram positivos. A gente viu que 15 anos foram positivos, né? Então, é 9 dividido por 15, né? Então, nós podemos aqui, eu zerei a calculadora para a gente fazer aqui do zero, certo? A probabilidade de que suba em janeiro, dado que subiu no ano. Então, a probabilidade que suba em janeiro, dado que subiu no ano, a gente contou que ele subiu 9 vezes, dado as 15 vezes que a gente viu que ele sobe no ano, certo? O P de A é a probabilidade do ano ser positivo. Então, nós vimos que nós tivemos 15 anos positivos dos 25 que a gente analisou. E o P de B é a probabilidade de que janeiro seja positivo. E aí nós contamos o quê? Contamos 10 janeiros positivos dentro dos 25 que nós analisamos. E aí isso nos dá 0,9 ou 90%. Certo? Então, o que é, no final das contas, o P de A dado B? A probabilidade de que o ano seja positivo, dado que janeiro foi positivo, que é justamente a condição que nós estamos hoje. Janeiro subiu. Qual é a probabilidade de que o ano seja positivo também? E usando a probabilidade condicional, a gente chega aqui na conta de 90%. Então vejam, qual que era a probabilidade normal, sem colocar a condição? Ou seja, eu quero saber se o ano vai subir, né? Se a bolsa vai subir nesse ano. A gente viu que era 15 de 25, ou seja, 60%. Porque contando ali para o passado, em 15 anos, né, desses últimos 25, ele subiu em 15 anos. Então, 60%. Colocando a condição de que ele sobe em janeiro, esse número vai de 60% para 90%. Né? Então, existe um aumento significativo na probabilidade se a gente considera que janeiro subiu. Claro, pessoal, não estamos falando aqui de um grandíssimo espaço amostral, não quer dizer que isso tenha um superpoder preditivo, mas a probabilidade condicional é essa, a teoria da probabilidade condicional é essa. A gente consegue fazer a conta e chegar nessa conclusão. 90% de chance de que o ano termine positivo, dado que janeiro foi positivo, contra uma probabilidade base de 60%, sem olhar para janeiro, simplesmente só olhando o fechamento dos anos, certo?
Inclusive, eu resumi isso e coloquei alguns gráficos aqui no Twitter. Se você não me segue, vai lá, @RafaKinch, eu posto algumas coisas desse tipo de análise lá também, né? E justamente, né, a bolsa fechou o ano positivo em 15 das últimas 25 vezes. Toda vez que ela subiu em janeiro, ela terminou o ano positivo, com exceção de 2001. Eu escrevi errado aqui, né? Lá embaixo eu corrigi. Então, 2001. Então, foram 10 vezes que ela subiu em janeiro. Dessas 10 vezes, em 9 o ano terminou positivo. Somente em 2001 que ela não retornou. E a gente consegue ver isso nesse gráfico que eu plotei aqui. Então, é o retorno por ano, né? E em verde aqui a gente tem os anos onde janeiro foi positivo. E em azul nós temos os anos regulares, né? Os anos normais, né? Ou no momento aqui, né, da forma como está aqui, são os outros anos, né? Os anos que janeiro não subiu, beleza? Então a gente consegue ver aqui visualmente aquilo que a gente já tinha, aquilo que a gente conseguiu computar com a probabilidade condicional. E o mais interessante, talvez além da probabilidade, né, desse aumento significativo da probabilidade, a gente vê também o retorno, né? Se a gente pegar o retorno médio anual no período, nós chegamos a 12,02%. Então, pega um ano aleatório da bolsa, né? Se você me falar assim, qual é o retorno médio da bolsa? 12,02% nesses últimos 25 anos. Ou seja, pega o retorno de cada ano e faz a média, beleza? Você vai chegar nesse número 12,02%. Só que se você considerar somente os meses em que os anos em que janeiro subiu, esses 10 anos que nós olhamos, o retorno vai para 25,55%, né? Ou seja, mais do que dobra o retorno médio. Claro, subiu em 9 dos 10 anos, né? Então o retorno médio acabou ficando bem alto. Mas interessante saber isso. Interessante saber que a probabilidade de alta aumenta quando a gente coloca essa condição e que o retorno médio praticamente dobra. Beleza? E olha só, pessoal, antes da gente acabar esse vídeo, olha que interessante, né? Eu fiz a conta aqui, né? E essa conta eu cheguei usando código, usando Python. Mas aí eu fui aproveitar, já que a gente já estava com o Facto Queijo na mão aqui, olhar o ChatGPT O3 e pedir para ele para me computar esses números. Então, para ele realmente me dar os números, e não só fazer essa conta aí, né? E não, que não é tão somente uma contagem, né? Fazer a média e etc. E aí eu pedi para ele qual é o retorno anual médio e qual é o retorno anual médio, dado que janeiro foi positivo. E aí ele ficou aqui 40 segundos pensando e foi raciocinando. E aí o legal é que você, às vezes, se você não domina, claro que computar a média é fácil, né? Mas às vezes é um assunto que você não domina, você consegue usar esse chain of thought, né, que é o termo que a gente usa, a cadeia de pensamentos. Você consegue estudar pelo próprio chain of thought do modelo. Então ele vai calculando, né, pegando os retornos anuais, e aí ele vai breaking down, e etc, etc. Depois ele soma, né, calcula a média, e aí você vê que ele somou todos os retornos e aí divide por 25 e aí dá o retorno médio de 12% mais ou menos, que a gente viu. E aí depois ele faz para 2000, para os anos em que janeiro foi positivo, né? E que interessante, olha só, ele identifica como 2001 foi o outlier, ó. Ele diz, ó, apesar do janeiro positivo em 2001, o retorno anual foi um pouco negativo em menos 11%, né? Então ele mesmo identificou sem eu falar nada. E aí ele colocou aqui ele retorna no final para mim, ó, a probabilidade, o retorno independente de nenhuma condição, retorno anual 12%, quando janeiro é positivo, aproximadamente 25,6%. Exatamente os números que a gente tinha chegado aqui. Beleza? Só que usando reasoning, usando matemática em vez de código, né?
como é legal assim, a gente conseguir ter duas formas de resolver um problema. Vocês veem aqui no Conte Brasil falando muito de código, mas você saber a teoria, saber a matemática por trás para você poder garantir, confirmar que aquele seu código está certo, é sempre muito bom e muito bem-vindo. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É sempre bom usar aqui matemática, inteligência artificial para a gente, né, tomar melhores decisões de investimento. Claro, nós não podemos nos basear 100% nisso, mas são indícios. Nós vamos pegando indícios aqui, indícios ali e fazemos nossas próprias análises quantitativas para reforçarem, para embasarem as nossas decisões de investimento. Espero que você tenha gostado. Se você tem mais interesse, inclusive, em aprender sobre finanças quantitativas e ter acesso a ferramentas quantitativas, se inscreve lá no Conte Brasil, contebrasil.com.br. Tenho certeza que você vai gostar. Lá tem backtest, long and short, robôs quantitativos, várias ferramentas para o investidor que gosta de usar a matemática e finanças quantitativas no seu dia a dia como trader. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.